E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Tô aqui com mais um vídeo da semana para poder falar de novo sobre o BBB, né? E dar um fecho aí nesse episódio que ocorreu ontem, que foi o paredão, que eu tinha comentado no primeiro vídeo, que a Carol Conká estava emparedada. E deu, né, o que todo mundo esperava, né? Na expectativa de todo mundo, ela acabou sendo eliminada. Mas antes de entrar, de falar sobre isso, eu queria pedir para quem não é inscrito no canal, tá vendo o vídeo, e curte o conteúdo e tudo, se inscrever no canal, que tá bom, ajuda aqui, fortalece a gente aqui pra caramba. E quem sempre comenta, sempre curte, só força, só agradecer. E ative as notificações para saber quando sai vídeo novo. Enfim, então vamos falar do vídeo. Né? Ontem aconteceu o esperado, né? A Carol Conká estava emparedada, acabou saindo, né, sendo eliminada do BBB. Isso era uma coisa que já é meio óbvia, né? Todo mundo estava pedindo isso. E a rejeição dela dentro das redes sociais é muito grande. E a galera especulava que ela ia sair com 100%, mas foi um pouco menos, é só com 99,17%. Uma rejeição muito alta, maior do que a do Nego Di. Então a gente tem os dois maiores, né? Os dois maiores participantes com índice de rejeição são dois participantes negros, né? Carol Conká e Nego Di. E, assim, tudo dentro das expectativas, né? E aí muito dessa rejeição que se criou foi por conta das condutas dela dentro da casa e também por um outro fator que a gente vai analisar aqui, que é o fato dela ser preta, né? Eu até fiz um outro vídeo recentemente falando que eu não acreditava muito que a rejeição sobre ela seria muito pelo fato de ser uma mulher preta, mas sim pelo o tratamento que ela teve lá com, né, a conduta dela com os outros participantes e tal. Mas eu acho que eu me enganei, né? Acho que eu me enganei e tudo. A princípio não parecia ser, mas eu discutindo pelo âmbito da galera preta, né? Mas se envolve branco, acho que eu cheguei a fazer essa ressalva para outro vídeo, né? Eu acho que eu cheguei a fazer, vocês podem dar uma olhada lá, uns vídeos que eu postei uns tempos atrás falando sobre se a Carol Conká estava sendo odiada mesmo por ser preta e tal. E eu devo ter feito essa ressalva, né? Não ia ser tão vacilão de falar isso, assim, generalizar, falar que pra todo mundo é só por conta das condutas, não é possível, não é possível. Né? Enfim, então, por esse alto índice de rejeição que ela teve, 99%, e pelo que se falava nas redes sociais, pela temperatura das redes sociais, a Globo teve que fazer um esquema para escoltá-la para casa, temendo que ela fosse agredida quando saísse. Aí ela ficou em outro hotel, que é diferente do hotel que os participantes que são eliminados geralmente ficam, ela ficou num outro hotel diferente. Diz que a Globo colocou também vários psicólogos à disposição dela e tudo, até para ela poder ajudar a lidar com essa alta rejeição. E aí eu fico pensando, você precisava disso tudo, não por parte da Globo, de fazer escoltar, mas você precisava disso da galera de fora, ameaçá-la no sentido de bater, ameaçar de agressão física, no sentido de ameaçar o filho dela, né, porque o filho dela foi ameaçado, teve que vir nas redes aí falar que ele não era culpado pelos erros da mãe dele, que a mãe dele errou e tudo. E assim, quanto que a galera leva esse tipo de programa, esse tipo de jogo a sério, a ponto de pôr em risco a integridade física e psicológica das pessoas. Né? Não só dos participantes, mas dos familiares dos participantes. E aí, cada vez cabe a gente pensar, assim como os outros participantes brancos escrotos, foi assim. Tiveram família ameaçada, foram ameaçados. Né? Porque no Brasil a gente sabe qualquer motivo, por menor que seja, é motivo para odiar preto. Né? A gente sabe disso e tudo. E então a Globo teve que montar todo esse esquema, né? Teve que montar todo esse esquema de, de proteção, com medo dela ser agredida e tudo. Eu confesso que eu não acompanhei a eliminação, não vi o programa, não vi o discurso lá do Thiago Leifert e tal. Porque assim, eu sabia que ela ia sair, já estava mais do que dado, mas principalmente pelo que se tornou essas críticas, essa rejeição a ela. Porque não, ultrapassou a questão da conduta e foi direcionado por questão do tom de pele, da aparência, e não dá para compactuar com isso. Então, no momento que eu percebi isso, que eu estava percebendo que essa rejeição estava envolvendo racismos no meio, com memes, né, de páginas, para mim perdeu todo sentido, sei lá, endossar esse coro, ficar falando dela. Tenho preguiça, não vou seguir ela e tal, mas assim, a partir do momento que envolve racismo no meio, né, envolve ameaça, agressão, perde todo o sentido de, sei lá, de né, sei lá, ficar falando sobre a pessoa de forma crítica e tudo. Até falei no Twitter que não ia acompanhar, não ia ver e tudo. E isso foi dito e feito, né? Dito e feito para o nosso próximo tópico aqui. As pessoas começaram a filmar, né? Começaram a filmar
no momento que o Thiago Leifert vai lá fazer o discurso, né, vai lá falar, vem, Carol, tá, né, você foi eliminada, e a galera começou a filmar para ver a reação em volta, dos prédios em volta. E nisso teve uma pessoa que filmou a TV, depois virou para filmar os prédios, e o pessoal comemorando, soltando foguete, né, gritando. E entre essas falas de comemoração, tipicamente brasileira, tinha muita ofensa racista, chamada ela de macaca e de outras coisas. Aí a pessoa conseguiu captar, né? E postou no Twitter, falando, a minha intenção era mostrar a pessoa comemorando a saída dela, mas não captar racismo, né? Essas falas racistas e tal. E assim, lamentável, né? Mas nada de novo no Brasil e tudo. E aí aquilo que a gente sempre discute, né? Que é a questão do preto que não pode errar. Né? O preto não pode. Assim, os brancos eles te dão inicialmente. Porque assim, o problema no Brasil não é ser racista, é parecer racista e tal. Então eles seguram a onda assim até se escorregar. Aí eles começam a meter o pau, porque isso é mais forte do que eles, é a natureza deles. Eles têm que falar da sua cor, eles têm que falar do cabelo, sabe? Eles têm que falar da posição subalterna do negro durante a escravidão, eles têm que falar disso, sabe? Eles têm que ser uma coisa que eu percebo que é muito mais forte do que eles. E não deu outra, sabe? Não deu outra. E eu queria saber também de vocês, né? Se vocês também já tiveram durante a infância, durante a adolescência, até a vida adulta, medo de escorregar em algum, né, âmbito da sua vida, trabalho, escola, faculdade, por medo dos brancos caírem em cima de você por conta da sua cor e tal, porque a gente sabe que nunca é uma crítica pelos atos em si, né, e sim pela sua cor, né, sabe? Enfim, e aí o que eu percebi nesse caso da Carol foi isso mesmo, assim, eu lembrei de umas vezes que eu, né, escola, trabalho, né, que eu ficava com medo de aparecer, assim, resumir assim a minha trajetória de vida como passar desapercebido em diversos lugares para não ser notado, e nesse ser notado as pessoas fazem referência, né, minha cor, cabelo e tal. Então, né, o medo de errar também vem disso, né, vem porque o peso é muito maior e tal, porque o Brasil nunca deu um voto de confiança, e na verdade assim, isso é bizarro, né, falar que o Brasil nunca deu um voto de confiança pro povo, né, porque o povo preto, né, que veio escravizado para cá, levantou isso que a gente chama de Brasil. Né? Então se tem algumas pessoas, né, se tem pessoas que deveriam ser muito mais bem tratadas e confiáveis nesse país, são os chamados de afro-brasileiros, né, nossos, pessoas negras e tudo. E os indígenas, né, que já estavam aqui e tudo. Mas, né, pro branco não, né? Pros brancos, os pretos sempre foi um motivo de desconfiança e tal. Tanto é que tem sempre aquela história do goleiro negro no futebol, né? Que não é confiável e tudo. E por conta disso, não pode escorregar. Tanto aquele vídeo do William Vac, vocês lembram, né? Que o William Vac fala, o cara passa buzinando, ele fala, isso aí é coisa de preto e tal. Porque pra eles é isso, é tipo tudo de ruim, né? E tudo que eles acham que é incivilizado, que não é civilizado, é coisa de preto e tudo. E assim, o programa BBB 21 só mostra isso, né? A participante Carol Conká só mostra isso. Que ultrapassou as críticas à conduta dela e foi pra cor de pele. Porque isso é do brasileiro, sabe? É dos brancos brasileiros, é disso. Isso é mais forte do que eles precisam falar disso, porque nisso que eles estão se afirmando como superiores, é chamar a pessoa de macaco e colocar ela animalizada, e colocar ela no status de ser irracional. Então eles precisam fazer isso, sabe, para se afirmarem como seres humanos também e tudo. E à medida que eu percebi isso, pra mim perdeu todo sentido de criticá-la e tal. Né? Aí ela até a Ana Maria Braga fez ela falando que não ia no programa no outro dia, né, no Twitter, porque, né, brincou lá, porque estava de jejum e tudo, porque não queria falar com ela, mas acabou indo, elas acabaram conversando, ela, né, até falou sobre o Lucas lá, que ela teve mais tempo, ela falou que gosta muito dele, enfim, que eles brigaram, mas depois eles estavam se amando e tudo. E ela falou que, né, que ela vai usar esse tratamento, né, porque por esse alto índice de rejeição. Né, e assim como o Nego Di também, ela falou que ela se arrependeu de entrar no programa. Né, se ela soubesse que daria nisso, ela não teria nem entrado. E tudo é porque eles saíram meio com prejuízo, né, saíram muito manchados, perderam seguidores, perderam contrato de trabalho. Né, e aí lidar com isso, né, lidar com a perda de trabalho, né, perda de contrato de trabalho, lidar com ser uma pessoa odiada, ficar marcada, né, para sempre, porque tudo que ela fizer a partir de agora, as pessoas vão lembrar disso. Ah, essa aí não é aquela escrota do BBB e tal, sabe? Não tem como, né, não tem jeito. E é óbvio que ela vai precisar de acompanhamento psicológico e tal, e tudo. E aí a gente vê assim, para pra pensar, né, como eu já havia falado aqui outras vezes, desde que eu comecei a comentar o BBB,
que eu não gostava desse programa, não assistia, não gostava e tal, mas também não achava que quem era idiota, quem assistia era idiota e tudo, era alienado. Eu acho o seguinte, eu acho que, beleza, eu continuo achando, a pessoa pode assistir, curtir o programa, né? Mas isso desperta nas pessoas sabe, sentimentos mais, né, animais, mais primitivos das pessoas, de começar, sabe, a querer agredir uma pessoa que faz uma coisa que elas não concordam dentro do jogo. Isso é muito preocupante. E aí quando é preto, né, porque assim, Brasil linchar preto é cultural. Então as pessoas sentem muita vontade de poder linchar os pretos para falarem sobre cor de pele, esse tipo de coisa. E aí eu voltei a pensar sobre essa edição, que era a edição com a maioria dos participantes negros, que assim, né, se tinha intenção de promover o debate racial lá dentro, falhou miseravelmente. Né, porque as pessoas negras lá dentro estão saindo cada vez mais estigmatizadas. Assim, e ninguém vai lembrar, gente, vamos e convenhamos, ninguém vai lembrar de João, tá? Ninguém vai lembrar de Pocá, ninguém vai lembrar, sabe, de... quem mais? Tava até da Camila De Lucas, sabe? As pessoas não passam mais desapercebido. Todo mundo vai lembrar quando fala de preto em BBB, militância, da Carol Conká, Nego Di, Lumena, porque a galera gosta de coletivizar no erro. E assim, essa edição vai ser um dos pretos que falam aqui lá, por mais que ganhe um preto lá. Tá, eu não sei, eu tenho essa impressão, não sei o que vocês acham sobre isso. E esse programa tá meio que me instigando até mais preguiça, sabe? Tá me dando mais vontade de não assistir mais, né, comentar e tudo. Ainda tem a Lumena lá dentro, né? Também quando for pro paredão vai sair com alto índice de rejeição também. Enfim, Projota é outro, né? Mas o Projota tá uma preguiça do Projota também, né? Não, que preguiça. Mas enfim, mas assim, eu acho que vale refletir se esses 99% de rejeição é só pela conduta dela dentro da casa. Isso aí falando no geral, né? Juntando os brancos aí no meio também, que bem que tá claro que não é, né? Bem que tá claro que não é e tudo. E sei lá, e talvez pra gente também como pretos, pensar no quanto esses programas são de serviço e são nocivos, assim, né? Enfim, eu tenho comentado, né, já tem um tempo, eu tenho comentado, como eu já disse várias vezes, eu nunca curti o programa, eu não gosto e tal. A partir dessa edição, eu acho que só piorou a imagem do programa pra mim. E... enfim, acho que é isso, assim, né? Eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam sobre essa eliminação da Conká, o que vocês acharam, vocês também estão percebendo que já ultrapassou, né? Que tem mais racismo nisso aí, e tudo, se sentindo desconfortáveis também com essa eliminação dela. Como eu disse, assim, eu estava muito empolgado em ver a reação dela quando ela saísse aqui e visse a rejeição, porque ela estava achando que estava abafando lá dentro e tal. Mas depois que eu percebi essas coisas, eu perdi totalmente a vontade, né, de ver, de analisar isso, né, de ver ela quebrar a cara. Tanto é que eu nem assisti a eliminação, nem parei para ver o vídeo e tudo. E assim, acho que a primeira vez eu fiquei com, né, eu tive empatia pela Carol Conká, assim, sabe? Eu sempre tive preguiça dela e tal, depois dentro do programa eu fico mais preguiça e tudo. Então pela primeira vez assim, eu confesso que eu fiquei, me solidarizei com ela. Por mais que ela tenha sido muito paia lá dentro e tal. Mas sei lá, é uma coisa que eu não desejo. Sabe? Por mais que eu tenha preguiça dela, achar uma palmiteira e tudo, eu não desejo isso para uma pessoa preta. Né? Tá passando o que ela tá passando agora. Né? Aí acho que vai ter gente nos comentários que vai discordar, que vai falar que ela merece isso, que ela merece a forca. Então eu acho que não, sabe? Eu acho que não. E sinceramente eu torço para que a carreira dela não seja muito prejudicada por conta disso. Né? Enfim, vai pensar que vai me manchar e tudo, mas eu espero que não, sabe? Não vou seguir, não vou passar a ouvir as músicas dela, não vou passar a acompanhar ela nas redes sociais, mas eu de coração, sinceramente, eu não desejo mal dela. Né? Não desejo mal para a carreira dela, não desejo mal para ela, nem para a família dela. Enfim, acho que é isso mesmo. Comentem aí, digam nos comentários aí o que vocês pensam sobre isso, a opinião de vocês. E aí, estamos juntos. Vou voltar essa semana para falar de um assunto, né, mais interessante, que é a reportagem fantástica, tá rolando, né? Mas assim, como é um tema muito relevante pra gente, é um tema que não fica para trás, né? Não passa, é sempre hora de falar dele. Então eu devo voltar aí amanhã ou na sexta-feira para poder falar desse tema aí, sobre o preto sempre como um elemento criminoso e tal. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Obrigado por assistir, pela audiência. Tamo junto e até o próximo. Até mais.